avó inocente enfrenta trauma no dia da morte do marido e segredos sombrios vêm à tona. O sol raiava timidamente, filtrando a luz pelas cortinas da pequena sala. Dona Clara, daquelas avós que espalham amor por onde passam, estava debruçada sobre o álbum de fotos. Seu marido, seu braço direito por mais de 50 anos, havia partido naquela manhã. A culpa não saía da cabeça dela. Deveria ter feito mais, pensava, com um nó na garganta. Mas a tristeza não duraria muito. Uma batida brusca na porta fez seu coração acelerar. Com um gesto hesitante, ela abriu a porta e encontrou um policial. Precisamos falar, Dona Clara. É sobre o Sr. Antônio. A voz dele era grave e tremia um pouco. Houve uma situação, um incidente. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a expressão do policial era firme, como se ele carregasse séculos de verdades amargas. Durante a conversa, os segredos começaram a se desenrolar. Dona Clara mal conseguia processar cada palavra. Seu marido estava envolvido em negócios escusos, uma rede de corrupção que atingia a própria alma da cidade. O olhar dela se perdeu em um retrato dele, um homem bonito e carismático, mas que escondia um passado sombrio. Como pude não perceber? Questionava, com o peito apertado. Nessa hora, a inocência bela ressoava como um eco distante. Rumores começaram a se espalhar pela vizinhança. Gritos de indignação misturavam-se a sussurros furtivos. Quem era realmente o homem que ela amava? As pessoas a encaravam com olhos que falavam de desconfiança e desprezo. O que deveria ser o velório repleto de amor, agora era cenário de tensão e medo. Todo mundo parecia aguardar o próximo capítulo daquele drama. Um grupo de homens de terno, que mais pareciam predadores, se aproximou da casa. O líder, um sujeito de sorriso cínico, disse suavemente: Dona Clara, seria uma pena se algo acontecesse. A reputação do seu falecido esposo e, quem sabe, a sua. Como dos conhecidos agora pareciam claustrofóbicos, a presença deles fazia o ar pesado como chumbo. Clara percebeu que se tratava de uma ameaça. Recuando para dentro da casa, ela não sabia se deveria gritar, chorar ou lutar. A fragilidade da sua idade a tornava vulnerável, mas a determinação acendeu uma chama dentro dela. Aquilo poderia ser o fim, ou o começo de uma busca pela verdade. O que havia realmente acontecido com Antônio? Por que seres tão avassaladores agora pareciam rondar a sua porta, como sombras ameaçadoras? Entre a memória do amor e os fantasmas do passado, Dona Clara fez uma escolha. Ela decidiria desmascarar os segredos ou, pelo menos, se arriscaria a tentar. O que antes era uma vida simples e doce, agora era um campo de batalha. Até onde ela iria para proteger o que restava de sua vida e da sua comunidade? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Clara respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. As sombras dos homens de terno tornavam a sala opressiva. Ela precisava pensar. O que eles queriam com ela? O que Antônio tinha feito para que se atrevessem a ameaçá-la? Sua mente girava. Com passos hesitantes, decidiu se manter firme. O que vocês querem? A voz dela saiu mais forte do que imaginava. O líder, ainda com aquele sorriso cínico, inclinou-se levemente, como se estivesse prestes a contar um segredo. Queremos que você mantenha a boca fechada. Dona Clara, seu marido se meteu em algo grande, mas você já sabe disso, não é? Nesse momento, antes que pudesse respondê-los, um grito estrondoso ecoou pela casa. O barulho era tão forte que fez as paredes tremerem. O grupo de homens se viu inquieto. Clara aproveitou a distração e se virou rapidamente. A fonte do grito se revelou. Uma das vizinhas, Dona Rosa, estava na porta, ofegante e pálida. Clara, o que você está fazendo? Eles são perigosos. Mas antes que Clara pudesse reagir, a porta se abriu violentamente. A família de Antônio, que não aparecia havia anos, entrou abruptamente. Uma figura central emergindo da multidão. Carlos, o filho mais velho, com uma expressão de raiva e desespero. Vocês não vão tocar na minha mãe. Ele avançou contra os homens, que, espantados, trocaram olhares. O clima mudou rapidamente. Agora eram dois grupos prontos para um confronto. Clara sentiu uma onda de choque. A presença de Carlos, que ela não via há muito, trouxe à tona memórias que preferia esquecer. Após o desentendimento familiar e o marido ter afastado os filhos, a casa deles tinha sido um campo de guerra emocional. Mas naquele momento, as feridas pessoais pareciam pequenas diante da ameaça iminente. Você está aqui para proteger sua mãe? Ou está aqui para pedir um pedaço da herança? Porque o pai não deixou nada para você, disse o homem de terno, zombando. A raiva no olhar de Carlos se intensificou e ele se aproximou ainda mais, desafiador. Eu não me importo com isso. O que interessa é o que meu pai fez. Você sabe o que ele realmente era, não sabe? As palavras de Carlos pairaram no ar como uma bomba. A revelação da traição familiar deixou Clara em choque. O que você quer dizer com isso? Ela olhou nos olhos do filho, sentiu um nó na garganta e a pressão crescendo no peito. Meu pai era um criminoso. Ele estava envolvido em uma rede de corrupção que usou você como escudo. Carlos gritou, com lágrimas nos olhos. A verdade estava ali,
crua, e Clara não sabia como lidar. O homem de terno sorriu mais uma vez, satisfeito com a confusão. Você vê, Dona Clara, até mesmo o seu filho sabe da verdade. O seu herói tinha segredos. Agora o que você fará? Enquanto isso, os murmúrios da vizinhança se intensificavam. A porta estava aberta e pessoas se aglomeravam do lado de fora, assistindo à cena. O peso dos olhares a fazia sentir-se exposta. Todos a julgavam. O que poderia acontecer a seguir? O que estava em jogo? Atordoada, Clara teve um lampejo. Se tudo o que sabia sobre Antônio estava em dúvida, o que mais poderia estar escondido? Não quero mais ouvir o que você tem a dizer. O que meu marido fez não determina quem eu sou, decidiu, tentando recuperar a dignidade. Mas ainda sentia o chão se mover sob seus pés, como se o mundo estivesse desmoronando. E naquele momento, no meio da confusão, ela notou algo brilhando sob o sofá. Um pequeno objeto prateado chamou sua atenção. Percebeu que poderia ser a chave para uma verdade muito maior. Algo que poderia mudar tudo, ou talvez levar a uma conta muito maior do que poderia imaginar. O que mais estava escondido por detrás daquela fachada? A história dela e de Antônio estava longe de acabar. Dona Clara respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. As sombras dos homens de terno tornavam a sala opressiva. Ela precisava pensar. O que eles queriam com ela? O que Antônio tinha feito para que se atrevessem a ameaçá-la? Sua mente girava. Com passos hesitantes, decidiu se manter firme. O que vocês querem? A voz dela saiu mais forte do que imaginava. Já sabe disso, não é? Nesse momento, antes que pudesse responder, um grito estrondoso ecoou pela casa. O barulho era tão forte que fez as paredes tremerem. O grupo de homens se virou, inquieto. Clara aproveitou a distração e se virou rapidamente. A fonte do grito se revelou. Uma das vizinhas, Dona Rosa, estava na porta, ofegante e pálida. Clara! O que você está fazendo? Eles são perigosos. Mas antes que Clara pudesse reagir, a porta se abriu violentamente. A família de Antônio, que não aparecia havia anos, entrou abruptamente, uma figura central emergindo da multidão. Grupos prontos para um confronto. Clara sentiu uma onda de choque. A presença de Carlos trouxe à tona memórias que preferia esquecer. O marido tinha afastado os filhos, e a casa deles tinha sido um campo de guerra emocional, mas naquele momento, as feridas pessoais pareciam pequenas diante da ameaça iminente. Você está aqui para proteger sua mãe? Ou está aqui para pedir um pedaço da herança? Porque o pai não deixou nada para você, disse o homem de terno zombando. A raiva no olhar de Carlos se intensificou e ele se aproximou ainda mais, desafiador. Eu não me importo com isso. O que importa é o que meu pai fez. Você sabe o que ele realmente era, não sabe? As palavras de Carlos pairaram no ar como uma bomba. A revelação da traição familiar deixou Clara em choque. O que você quer dizer com isso? Ela olhou nos olhos do filho. Sentia um nó na garganta e a pressão crescendo no peito. Meu pai era um criminoso.
Ele estava envolvido em uma rede de corrupção que usou você como escudo. Carlos gritou, com lágrimas nos olhos. A verdade estava ali, crua, e Clara não sabia como lidar. O homem de terno sorriu mais uma vez, satisfeito com a confusão. Você vê, Dona Clara, até mesmo seu filho sabe da verdade. O seu herói tinha segredos. Agora, o que você fará? De repente, a atmosfera parecia mudar. Um movimento brusco ao fundo chamou a atenção de todos. Um homem alto e corpulento apareceu na entrada da sala. Não apenas um estranho, mas alguém que Clara nunca esperaria ver. Era Marco, o irmão de Antônio, que havia desaparecido anos atrás, após uma briga feia com a família. Ele se encaminhou com o rosto marcado pelo passado e pelo sofrimento. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu vim para avisar. A dimensão do que estava acontecendo começou a se tornar clara. Os homens de terno trabalham para pessoas que acreditam que Antônio fez algo além do que você imagina. Ele não apenas enganou você. Ele estava prestes a revelar um esquema maior, algo que envolve até o prefeito. Clara ficou paralisada, o globo ocular girando. Os rostos na sala mudaram. A incredulidade tomou conta. O que você está dizendo, Marco? Meu marido era um homem bom, gritou Dona Clara. Mas as palavras saíam trêmulas. Bom, ele enganou a todos, até você, Clara. O jogo é maior. Se eles souberem que você sabe, eles não vão hesitar em... Marco hesitou, e algo em seus olhos refletiu a escuridão do que ele estava prestes a dizer. Eles podem acabar com você. A tensão era palpável. Os homens de terno, que até então pareciam predadores, estavam agora na defensiva. Carlos se aproximou de Clara, sem saber se a verdade traria alívio ou destruição. Mamãe, o que vamos fazer? Clara olhou para a chave brilhante sob o sofá, seus pensamentos se agitando como uma tempestade. Tem algo que precisamos descobrir. Algo que Antônio escondeu por muito tempo. E antes que pudesse terminar a frase, um tiro ressoou na sala, rompendo a tensão. Clara caiu, o chão tremendo sob suas mãos. Tudo escureceu ao seu redor. O que ela sabia estava prestes a se desfazer em pedaços. Não, 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 pensou, enquanto a realidade se desintegrava em torno dela. O que estava acontecendo? Quem seria o próximo a cair? O som do tiro ecoou na sala, um estrondo que separou a vida de Dona Clara em antes e depois. Ela caiu no chão, as mãos tremendo, o coração disparado. Carlos, olhos arregalados, gritou: "Mãe!" Ele se lançou na direção dela, mas no fundo, ambos sabiam que a cena mudara completamente. O homem de terno que disparara, à primeira vista, um bestial monstro, afastou-se. O olhar de Clara se fixou nele, e naquele instante, o que deveria ser terror se transformou em algo mais sombrio. Ele não apenas tinha um sorriso cínico, mas um olhar de satisfação ao infligir dor. Por um breve momento, o caos da cena se desfez em um silêncio quase assombroso. Ninguém se atrevia a respirar. Carlos se inclinou sobre Clara. "Mãe, tudo bem? Fique comigo."
A dor da queda havia feito a mulher sentir cada osso partir, e ela tentou falar, mas apenas um murmúrio escapou. O quê? Enquanto tentava processar o que acontecia, uma nova figura surgiu na porta e, embora a lógica dissesse que poderia ser um aliado, a imagem era tudo menos confortável. Luciana, a melhor amiga de Antônio, estava ali. Os olhos dela, lágrimas prestes a cair, revelavam um segredo que Clara nunca guardava. Clara! Luciana exclamou com um tom de urgência. Preciso que você me ouça. Não é o que você pensa. Antônio? Antônio não era quem você imaginava. Ela avançou, ignorando o grupo de homens de terno paralisados e Carlos, ainda pressionando a mão de Clara. Como você pode dizer isso agora? Carlos rosnou, a raiva transbordando na sua voz. Você estava do lado dele. Luciana não hesitou. Eu fui, mas tinha um motivo. Ele me ameaçou. Uma onda de murmúrios tomou conta do ambiente. Enquanto a multidão que se aglomerava nas imediações começava a entender a gravidade da revelação. Ele tinha um plano que não lhe contava. E eu era parte dele. Fui forçada a fazer coisas. A voz dela se despedaçava. Cada palavra era um fardo. Dona Clara, entre o choque e a dor, observou Luciana. Como ela poderia ter estado tão próxima de Antônio e não percebido nada? As memórias daquela amizade agora estavam cobertas de uma estranha traição. Cada risada, cada confidência tornava-se um eco de desconfiança. Você sabia de tudo? Perguntou Clara, fraqueza explodindo na voz. Não! Acredite, eu não sabia! Mas o que ele planejou era maior do que nós duas, e agora todos estamos em perigo. Eles estão em busca da verdade, não por conta do que Antônio fez, mas por conta do que ele estava prestes a revelar. Os homens de terno, antes tão confiantes, pareciam deslocados nessa nova dinâmica. O homem que dissera o primeiro disparo, agora com um olhar sombrio e um ar de nervosismo, ficou mais tenso, como uma corda prestes a romper. Vocês duas estão se metendo em um jogo perigoso. Ele olhou para sua equipe. Vamos acabar com isso agora. Um novo grito perfurou a tensão. Vinha da multidão que se aglomerava do lado de fora. Os vizinhos, encorajados pela urgência da cena, invadiram a apresentação, gritando e exigindo explicações. Mulheres se apressaram para dentro e homens entraram como se fossem uma onda, criando um campo de batalha na casa uma vez tranquila de Dona Clara. Então, no meio do caos, algo, ou melhor, alguém surgiu novamente, um menino de não mais que 10 anos. E rompeu entre os corpos adultos, sua presença comovente e igualmente disruptiva. Ele carregava um envelope, já amassado e sujo, mas seu olhar determinado deixava claro que algo importante estava ali. "Pé você, Dona Clara!" gritou o garoto, entregando o envelope antes que pudesse ser puxado para fora da confusão. Clara, ainda no chão, estendeu a mão e, ao abrir, encontrou documentos pertencentes a Antônio. O olhar dela se voltou para Luciana e, em uma fração de segundo, um novo tipo de revelação começou a despontar. Esses documentos
eles o que Antônio realmente planejava? A sala estremeceu com a tensão crescente. O jogo havia mudado. Segredos estavam prestes a serem revelados, e a verdadeira natureza de Antônio estava mais perto de se expor do que nunca. Dona Clara sentiu um nó na garganta, o peso da história cercando. O que outras verdades estavam escondidas ali? E mais importante, quem poderia realmente ser confiado no meio desse vendaval? A porta estava se fechando e as consequências estavam prestes a se desenrolar em uma tempestade que mudaria tudo para sempre. O olhar de Dona Clara se fixou no envelope amassado e o peso das palavras de Luciana começou a se desvanecer. A confusão a envolvia, mas a urgência no ar era muito mais palpável. Carlos, ainda ao seu lado, mal podia conter a ansiedade. O que tem esse envelope? Mãe, o que Antônio estava escondendo? Clara, com a mão trêmula, começou a abrir o papel. Seus olhos passaram rapidamente por frases e mais frases. O que ela lia a deixava cada vez mais tensa. Isto não pode ser verdade. Antônio estava envolvido com pessoas que eu nunca imaginei. E aqui fala de uma entrega, uma lista de nomes. Sua voz era uma mistura de indignação e medo, um burburinho crescente dentro dela. Mas então, um grito atravessou a sala. Parem todos! Agora! Era um dos homens de terno, o que tinha disparado, e ele estava apontando uma arma. O olhar, agora, cheio de desespero. Cada um de vocês vai se calar, senão todos aqui vão pagar caro. O volume da situação disparou. O público do lado de fora, cada vez mais alarmado, começou a se aglomerar. Alguém na multidão gritou: vai dar tudo errado. Chama a polícia. Dona Clara sentiu a adrenalina descendo por sua espinha. Punhado de momentos diferentes colidindo em sua mente. Calma, disse Carlos, seu tom de voz agudo, tentando acalmar a tensão ao seu redor. Ninguém precisa se machucar. Vamos resolver isso. Mas as esperanças de uma conversa pacífica estavam se desfazendo numa torrente de gritos e confusões. Luciana, que observava tudo, tomou coragem. Esperem, esse envelope pode ser a chave. O que Antônio fez, ele não apenas nos enganou, ele trabalhou em algo maior. Se soubermos como usar essa informação, talvez possamos... Uma explosão de risos grotescos ecoou do homem de terno. Você realmente acha que isso mudará algo? Eles estão atrás de algo que já foi perdido. E agora tudo que você tem são suas memórias e um passado traiçoeiro. Ele mirou diretamente para Clara, seu olhar afiado como uma faca. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. De repente, a multidão fora da casa ficou agitada e um movimento brusco chamou a atenção de todos. Um carro preto parou abruptamente em frente à casa. As portas se abriram e várias figuras saíram, armadas e decididas. Dona Clara ficou paralisada. Era uma equipe de homens iguais àqueles que já estavam ali, mas claramente não eram aliados. Carlos segurou a mão de Clara, seus olhos transmitindo a urgência da situação. Mãe, precisamos sair daqui. Mas havia algo tão claro nos olhos de Clara que suspendeu sua vontade de partir. Ali, diante dela, a semelhança de um pesadelo, seus mundos se desfaziam. Espere.
Sua voz, embora fraca, ganhava força. Quem são eles? O que eles querem? O homem de terno ergueu uma sobrancelha, surpreso pela determinação da mulher. Você realmente não sabe? Esses homens são parte da organização. A resposta que você procura não é apenas sobre Antônio. É sobre você, Dona Clara. Você estava envolvida mais do que pensa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras dele pesaram no ar, uma verdade devastadora, que fazia cada segundo se arrastar. Todo mundo, menos o grupo armado que se aproximava, parecia entender a gravidade da situação. O que Antônio tinha a ver com ela. Ninguém a olhava como viúva e mãe, mas como cúmplice. Nesse momento, a chave sob o sofá voltou à mente de Clara. O que mais Antônio escondia? Quais trechos de sua vida ela ignorou? E enquanto a realidade se despedaçava, uma pergunta se formou em seu coração. E se essa organização a quisesse como uma peça fundamental em seu jogo? Clara olhou para o envelope em suas mãos, cada palavra dentro dele um eco de traição, e agarrou ainda mais forte a mão de Carlos. Um relâmpago de decisão atravessou sua mente. Não podemos deixar eles ganharem. Precisamos descobrir a verdade. E, enquanto ela falava, um novo tipo de medo começou a se insinuar. E o que aconteceria se a verdade fosse pior do que a mentira? Os olhos dos homens de terno brilhavam com um mistério que ela nunca quis decifrar. A pressão no ar aumentava, e os destinos daqueles dentro da casa estavam prestes a colidir de uma maneira que mudaria tudo. O que realmente estava em jogo? E quem seriam os verdadeiros aliados em meio a tanta traição? A única certeza era de que o passado guardava segredos ainda mais sombrios do que poderia imaginar. Dona Clara olhou em volta. A tensão era palpável, como se o ar estivesse pesado com segredos e medos não ditos. Carlos segurava a mão dela. Seus olhos transbordavam preocupação. O homem de terno, com a arma na mão, se aproximava, e cada passo que dava reverberava como um troar de tambor na sala. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" gritou o homem com raiva. "Se não se calarem agora, haverá consequências." O som da sua voz era ameaçador, um eco de desespero. O grupo armado lá fora também parecia agitado, com os olhares trocados entre eles. O clima estava mudando rapidamente. "Precisamos sair daqui", murmurou Carlos, puxando Clara para trás de si, como se sua presença pudesse protegê-la. A adrenalina subiu. A sala parecia girar à sua volta. Mas a dúvida ainda pairava. O que Antônio realmente havia feito? "Esses documentos, eles podem nos ajudar", disse Clara, o peso do envelope em suas mãos. "Se eu puder entender, talvez possamos usar isso contra eles." Mas então, um grito estridente perfurou o ar, vindo do lado de fora. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de pânico. Clara se virou, seu coração disparado de medo. O que estava acontecendo? "Não se distraia", ordenou o homem de terno. Mas antes que pudesse terminar a frase, o barulho de um motor de carro acelerando ecoou, e um veículo enorme surgiu em alta velocidade, deslizando pela calçada.
O carro freou em frente à casa, quase colidindo com um dos homens que estava lá fora. A porta do veículo se abriu e figuras mascaradas começaram a sair, armas em punho. Era como se um filme de ação tivesse começado do nada. Clara mal podia acreditar no que via. Quem são essas pessoas? Ela gaguejou. Carlos, em estado de choque, olhou de volta para a mãe, seu semblante pálido. Saia da frente, Clara! Gritou Luciana, puxando a mulher para trás, enquanto a situação se transformava em um verdadeiro caos. Os homens de terno, que antes pareciam ser os predadores, agora estavam recuando, como se reconhecessem uma ameaça ainda maior. O cheiro de pólvora misturou-se à ansiedade no ar, formando uma nuvem sufocante. Um dos homens mascarados gritou: Não se mexam! Estamos aqui para buscar a verdade. E antes que qualquer um pudesse reagir, ele avançou, lançando um olhar penetrante a Carlos. Você é o filho do traidor, não é? Você pode ter a chave que precisamos. Carlos, confuso e irritado ao ser chamado de traidor, replicou: Você sabe quem eu sou? O que meu pai fez não me envolve. A pensão nas palavras fez ecoar alguma confiança. Então, em meio ao tiroteio e à gritaria, a máscara de um dos atacantes escorregou, revelando um rosto familiar. Clara ficou congelada. Era Marco, o irmão de Antônio. Clara, agora não! Temos que sair. Eles sabem mais do que você pode imaginar, gritou ele ofegante. Nesse momento, o mundo de Clara desabou. Marco tinha estado longe, fugindo do próprio passado, e agora estava aqui, como um fantasma dela. Você está vivo. Foi tudo o que ela conseguiu murmurar. Confusa. Eu sempre estive, Clara. Mas você não entende. A verdade é muito maior do que você imagina. O olhar dele era de desespero, mas também de determinação. Antônio não era quem você pensava. O que ele fez foi pior. O que você tem que revelar pode acabar com mais vidas do que você imagina. Outro tiro cortou o ar. A sala estremeceu. As pessoas começaram a gritar de pânico e a cena virou uma confusão total. Clara estava perdida. Como todas essas peças se encaixavam? O que Antônio tinha feito? O que exatamente Marco sabia e não disse até agora? Saia daqui, Clara! Vá! Agora! Marco a empurrou em direção à porta. E enquanto ela olhava para trás, viu as expressões de todos ao seu redor mudarem, como se o impacto emocional da verdade estivesse apenas começando. Mas a grande questão ainda pairava. Qual verdade? O passado de Antônio estava à beira de se revelar, e Clara percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria totalmente tudo o que ela conhecia. O que poderia ser tão terrível que havia mantido Marco em silêncio? O que eles eram realmente? A confusão aumentava enquanto os gritos se tornavam um eco distante. A última coisa que Clara viu foi o olhar desesperado de Carlos, antes que o chão começasse a desmoronar sob seus pés. O que mais estava escondido e até onde ela teria que ir para desvendar? Dona Clara olhou em volta. A tensão era palpável, como se o ar estivesse pesado, com segredos e medos não ditos. Carlos segurava a mão dela. Seus olhos transbordavam preocupação. O homem de terno, com a arma na mão, se aproximava
e cada passo que dava reverberava como um troar de tambor na sala. Vocês não sabem o que estão fazendo, gritou o homem com raiva. Se não se calarem, agora haverá consequências. O som da sua voz era ameaçador, um eco de desespero. O grupo armado lá fora também parecia agitado, com os olhares trocados entre eles. O clima estava mudando rapidamente, mas Clara sentiu que era hora de agir. Precisamos da verdade. Interveio Clara, tentando tomar controle da situação. Seus olhos estavam fixos no homem armado, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Se você está aqui para nos machucar, então faça. Mas eu não vou ficar em silêncio sobre quem Antônio realmente era. O homem hesitou, pareceu surpreso, e aproveitando esse momento de distração, Carlos puxou a mãe para o lado, protegendo-a. Mãe, não! Ele estava desesperado e a voz dele tremia. Então um grito estridente percorreu a sala, vindo lá de fora. Clara! Era Dona Rosa. A vizinha, com o rosto desfigurado de pânico. Você precisa sair, eles têm armas! Eles estão à caça! A confusão aumentou e as janelas começaram a ser cercadas pela multidão agitada. Pela primeira vez, o homem de terno pareceu nervoso. Seus olhos se moveram rapidamente em direção à porta, depois para dentro da sala, como se pesasse suas opções. Voltem para casa, este não é o seu lugar, gritou para os que estavam lá fora. Mas a gritaria tornava-se cada vez mais insuportável. Dona Clara estava quase paralisada, mas a voz de Marco ecoou em sua mente. A verdade é muito maior do que você imagina. E nesse momento ela decidiu. Carlos, pegue o envelope. Precisamos dele para mostrar que Antônio não era quem pensávamos. Carlos hesitou, mas finalmente se agachou e embaralhou entre os papéis espalhados. O homem de terno disparou um olhar furioso. Você não sabe o que está fazendo. A verdade pode ser sua sentença de morte. Mas Clara não iria recuar. A tensão estava prima e a aparência do homem se quebra na fúria. O que aconteceu em seguida foi como um estalo de um badalo. Um tapa na cara da realidade. Você não sabe a verdade sobre quem é seu pai, gritou Marco, jogando uma bomba no ar. Ele não é só um criminoso, Clara. Ele é o cabeça de tudo. O que se passou aqui é só a ponta do iceberg. As palavras afetaram a sala como um clássico suspense. Todos ficaram parados. O poder do silêncio se instalou. Clara se virou e um verdadeiro turbilhão dentro dela começou a se formar. A fala de Marco reverberou em sua mente. O que você quer dizer com isso? Como assim o cabeça? A pressão aumentava. E, de repente, em um movimento otimista do homem de terno, ele disparou o revólver para o alto. O som ecoou como um trovão. Silêncio agora, ou todos vocês vão ver o que realmente acontece com quem interferir nos nossos planos. Mas a odisseia estava longe de acabar. Uma chave no bolso de Dona Clara começou a brilhar com um novo significado. Calma, eu não vou deixar você ameaçar minha família. Ninguém precisa morrer aqui. Precisamos da verdade, mas à nossa maneira. Os olhares se encontraram, e naquele instante a realidade começou a se desfazer, trazendo à tona revelações que transformariam a vida de todos. Enquanto todos olhavam com desconfiança e raiva, uma figura familiar apareceu na porta, que por um instante
Clara pôde jurar ter visto antes. Era a mulher estranha que se revelara amiga de Antônio, mas que agora parecia mudar tudo de novo. Precisamos falar sobre o que aconteceu entre nós e Antônio, e muito mais. E as palavras dela caíram como uma bomba não detonada. A sala virou como num filme de terror, segredos e emoções explodindo. No final, era você quem trabalhava para ele? Despertou Carlos em choque. O grupo à porta balançava sob a curiosidade. Com quem tu realmente estás neste jogo? O que gastou seu tempo com ele? E de que lado está realmente? Enquanto as paredes se moviam, Clara sentiu um frio na espinha. No fundo do envelope, o que poderia ser a chave de seu destino a esperava. O que mais estava escondido? E, ao mesmo tempo, aquele mistério estava prestes a se desenrolar em um pesadelo. No meio do caos, agora se tornava difícil distinguir quem estava na verdade ao seu lado. Clara respirou fundo e, sem acreditar que estava prestes a revelar muito mais do que um simples envelope, olhou para os olhos de Marco, pensando o quão longe ela chegaria. A verdade estava se aproximando. Mas a quem realmente poderia confiar? Dona Clara olhou em volta. A tensão era palpável, como se o ar estivesse pesado com segredos e medos não ditos. Carlos segurava a mão dela. Seus olhos transbordavam preocupação. O homem de terno, com uma arma na mão, se aproximava, e cada passo que dava reverberava como um troar de tambor na sala. Vocês não sabem o que estão fazendo, gritou o homem com raiva. Se não se calarem agora, haverá consequências. O som da sua voz era ameaçador, um eco de desespero. O grupo armado lá fora também parecia agitado, com os olhares trocados entre eles. O clima estava mudando rapidamente, mas Clara sentiu que era a hora de agir. Precisamos da verdade, interveio Clara, tentando tomar controle da situação. Seus olhos estavam fixos no homem armado, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Se você está aqui para nos machucar, então faça. Mas eu não vou ficar em silêncio sobre quem Antônio realmente era. O homem hesitou, pareceu surpreso, e aproveitando esse momento de distração, Carlos puxou-a. Mãe para o lado, protegendo-a. Mãe, não! Ele estava desesperado e a voz dele tremia. Então, um grito estridente percorreu a sala, vindo lá de fora. Clara, era Dona Rosa, a vizinha, com o rosto desfigurado de pânico. Você precisa sair. Eles têm armas. Eles estão à caça. A confusão aumentou e as janelas começaram a ser cercadas pela multidão agitada. Pela primeira vez, o homem de terno pareceu nervoso. Seus olhos se moveram rapidamente em direção à porta. Depois para dentro da sala, como se pesasse suas opções. Voltem para casa! Este não é o seu lugar! Gritou para os que estavam lá fora. Mas a gritaria tornava-se cada vez mais insuportável. Dona Clara estava quase paralisada, mas a voz de Marco ecoou em sua mente. A verdade é muito maior do que você imagina. E nesse momento, ela decidiu. Carlos, pegue o envelope. Precisamos dele para mostrar que Antônio não era quem pensávamos. Carlos hesitou, mas finalmente se agachou e embaralhou entre os papéis espalhados.
O homem de terno disparou um olhar furioso. Você não sabe o que está fazendo. A verdade pode ser sua sentença de morte. Mas Clara não iria recuar. A tensão estava prima e a aparência do homem se quebra na fúria. O que aconteceu em seguida foi como um estalo de um badalo, um tapa na cara da realidade. Você não sabe a verdade sobre quem é seu pai, gritou Marco, jogando uma bomba no ar. Ele não é só um criminoso, Clara. Ele é o cabeça de tudo. O que se passou? Aqui é só a ponta do iceberg. As palavras afetaram a sala como um clássico suspense. Todos ficaram parados. O poder do silêncio se instalou. Clara se virou e um verdadeiro turbilhão dentro dela começou a se formar. A fala de Marco reverberou em sua mente. O que você quer dizer com isso? Como assim no cabeça? A pressão aumentava e, de repente, em um movimento otimista do homem de terno, ele disparou o revólver para o alto. O som ecoou como um trovão. Silêncio agora, ou todos vocês vão ver o que realmente acontece com quem interferir nos nossos planos. Mas a odisseia estava longe de acabar. Uma chave no bolso de Dona Clara começou a brilhar com um novo significado. Calma, eu não vou deixar você ameaçar minha família. Ninguém precisa morrer aqui. Precisamos da verdade, mas à nossa maneira. Os olhares se encontraram e, naquele instante, a realidade começou a se desfazer, trazendo à tona revelações que transformariam a vida de todos. Enquanto todos olhavam com desconfiança e raiva, uma figura familiar apareceu na porta, que por um instante Clara pôde jurar ter visto antes. Era a mulher estranha que se revelara amiga de Antônio, mas que agora parecia mudar tudo de novo. Precisamos falar sobre o que aconteceu entre nós e Antônio, e muito mais. E as palavras dela caíram como uma bomba não detonada. A sala virou como num filme de terror. Segredos e emoções explodindo. No final, era você quem trabalhava para ele? Despertou Carlos em choque. O grupo à porta balançava sob a curiosidade. Com quem tu realmente estás neste jogo? O que gastou seu tempo com ele e de que lado está realmente? Enquanto as paredes se moviam, Clara sentiu um frio na espinha. No fundo do envelope, o que poderia ser a chave de seu destino a esperava. O que mais estava escondido? E, ao mesmo tempo, aquele mistério estava prestes a se desenrolar em um pesadelo. No meio do caos, agora se tornava difícil distinguir quem estava na verdade ao seu lado. Clara respirou fundo e, sem acreditar que estava prestes a revelar muito mais do que um simples envelope, olhou para os olhos de Marco, pensando o quão longe ela chegaria. A verdade estava se aproximando, mas a quem realmente poderia confiar? Clara! Gritou a mulher, com uma certeza que incendiou o ambiente. Você precisa entender, Antônio não é o único que tem segredos. Você também é parte disso, mais do que imagina. As palavras consumiram o ar da sala. Clara olhou para Marco, seus olhos arregalados. O quê? O que você quer dizer? Eu não sou só uma informante.
Eu fui sua cúmplice, a mulher revelou, gesticulando desesperadamente. Você e Antônio sempre tiveram um passado que nunca foi verdadeiramente exposto. Vocês não perceberam os negócios que foram feitos juntos? Você está dizendo que eu... Clara mal podia completar a frase confusa, o mundo rodando ao seu redor. Sim, gritou a mulher, a voz quase quebrando. Você é filha de um dos homens mais poderosos da cidade, e Antônio era a única pessoa que poderia impedir que isso viesse à tona. Ele estava fazendo um jogo maior, e você era a aposta. Dona Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O eco da verdade a atingiu como uma onda, e a sala foi invadida por uma nova onda de murmúrios. Os rostos daqueles que a rodeavam estavam paralisados, a incredulidade transformando-se em horror. É mentira! Carlos gritou, agitado e perdido. Mamãe, como você não me contou isso? Como você pode ser cúmplice de do quê, exatamente? O medo tomou conta de sua voz. Dona Clara olhou em volta, seu coração batendo descompassado. Rascunhos de memórias cortavam sua mente. Era tudo confuso. Mas havia uma verdade maior, muito maior, do que ela poderia suportar. O homem de terno agora parecia tão perdido quanto o resto deles. Chega! Ele gritou, lutando para manter a ordem. Vocês não têm ideia do que estão falando. Essa conversa pode custar suas vidas. Mas a revelação estava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Clara sentiu que tudo em sua vida estava desmoronando. Os laços que ela achava que conhecia estavam se desfazendo. E a identidade que ela tinha construído estava em perigo. Se você é realmente parte disso, a verdade só vai fazer mais mal do que bem. O homem continuou, agora na defensiva, admirando a direção que as declarações tomaram. E com isso, o tiro de uma arma disparou novamente, mas não em direção ao grupo. Um edifício próximo explodiu em chamas, revelando a gravidade da situação externa. A confusão se instaurou, as pessoas gritando e correndo. Clara sentiu a adrenalina correr. Em suas veias, o que seriam aqueles homens que cuidadosamente puseram sua vida em perigo? As fraquezas de sua vida estavam expostas agora, e a verdade estava prestes a engoli-los. Pandemia de incerteza se aproximava, com tudo se dividindo rapidamente entre segredos e mentiras. A sala estava prestes a ser palco do maior caos de suas vidas, e ela sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. A sala estava em caos. O som da explosão do carro lá fora ainda reverberava nos corredores da casa, misturado aos gritos de pânico da multidão. A tensão era palpável e Clara ficou saturada com a revelação de que Antônio não era apenas um criminoso, mas uma figura central em um esquema obscuro ainda maior. A ideia de ser cúmplice, de alguma forma, a paralisou. Mãe, como você pode ser parte disso? A voz de Carlos era um misto de choque e desprezo. Ele fazia perguntas que ninguém sabia responder. O homem de terno a encarava como se, de repente, o jogo tivesse mudado para ele também. Cala a boca! Ele gritou de volta, sentindo seu controle escorregar. Essa conversa pode acabar com todos nós. Os olhares se encontraram. A sala cheia de tensão. Clara não conseguia mais distinguir quem eram os aliados e quem eram os inimigos. O que mais ela não sabia sobre sua própria vida? Neste momento embaraçoso,
A mulher que havia se apresentado como amiga de Antônio começou a gritar, sua voz quase se perdendo no tumulto. Sinto muito, mas isso é apenas o começo. Se Antônio era o cabeça do esquema, então há mais pessoas envolvidas. E vocês dois estão em perigo. Em perigo? Você quem está aqui por causa de Antônio. Por que deveríamos confiar em você? Carlos questionou, cerceando a mulher com um olhar desconfiado. Porque eu sou mais vulnerável que vocês. Se me encontrarem, não vai restar nada. Ela estava aos prantos, mas havia uma determinação em seu olhar que Clara não conseguia ignorar. E naquele momento, um novo grito rompeu a atmosfera confusa. Uma figura familiar apareceu na porta, um rostinho que Clara tinha visto crescer, mas que agora estava diante dela, mais maduro e cheio de experiências. Era Lucas, o sobrinho de Antônio. Ele carregava um olhar perturbador de determinação e medo. Tia Clara, ele chamou ofegante. Precisamos ir agora. O semblante de Lucas tinha algo de decisivo, algo que Clara não podia ignorar. O que estaria acontecendo? Mais uma bomba prestes a estourar na vida dela? Ele se aproximou e sua expressão sombrio pareceu atravessar a sala como uma faca. O que você tem a ver com isso, Lucas? Clara perguntou, sentindo a tensão do momento durar uma eternidade. Lucas abriu a boca para falar, quando o estalo colossal ecoou. O homem de terno disparou a arma novamente, mas não fez explodir em um lampejo assustador. Lucas foi apanhado por trás e tudo aconteceu tão rápido que Clara mal conseguiu processar. Lucas! Clara gritou. O tempo parecia desacelerar enquanto o garoto caía no chão, sangue borrifando as paredes. Clara avançou em direção ao sobrinho, sentindo seu corpo se mover por impulso. As paredes tremiam sob o barulho, e o homem de terno ficou paralisado, quase chocado com o ato. Você não deveria ter feito isso, ele balbuciou, seu olhar de raiva se transformando em apavoro. Clara se ajoelhou, segurando a cabeça de Lucas em seu colo, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela balançava a cabeça em descrença. Como isso pôde acontecer? A sala se tornara o cenário de horror, onde a vida de um inocente foi tirada no momento em que tudo ruía. Por favor, Lucas, não me deixe. As palavras saíram de sua boca como um sussurro, enquanto o garoto mal conseguia respirar. O olhar de Lucas estava cansado, frustrado, e antes de fechar os olhos, ele disse, quase em um sussurro, eu sabia, eu sempre soube que o que Antônio fez não era certo. E nesse momento o verdadeiro impacto dela caiu como uma avalanche. A realidade vinha à tona, com a perda de Lucas. Toda sua vida havia mudado. Os segredos, as mentiras, tudo agora faria sentido. A conexão com Antônio estava mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Era mais do que crime. Era uma relação que estava cercada de alucinações e ilusões. Lucas! O grito dela ecoou, seguido por uma onda de revolta. E eu não vou deixar que isso permaneça assim. E ao olhar para o homem de terno, que agora mostrava sinais de pânico, Clara compreendeu que a guerra estava apenas começando. O que mais se escondia por trás daquela história? E, mais importante, como seria a luta? De Clara para expor a verdade, mesmo que isso a custasse tudo. Os olhos se encontraram em um pacto silencioso.
Eles não iriam deixar a morte de Lucas passar em branco. Essa não seria a última palavra desta tragédia. E enquanto a tempestade se intensificava, Clara preparou-se para o próximo golpe, determinada mais do que nunca a descobrir a verdade, custe o que custar. Dona Clara pressionou o corpo de Lucas contra o chão, enquanto a sala parecia girar. O sangue escorria, e a respiração dele se tornava cada vez mais fraca. O homem de terno, antes tão arrogante, agora parecia hesitante. Carlos estava perplexo, sua expressão variando entre raiva e desespero. Não, não pode ser! Ele gritou, sem saber o que fazer. Enquanto Clara segurava a cabeça de Lucas, o murmúrio da multidão do lado de fora aumentava. O pânico colocava todos em movimento. Como se um relâmpago tivesse atingido a casa, ela sabia que precisavam agir. Da vida de Lucas, inocente no meio disso tudo, dependia de uma reação rápida. Carlos, ligue para uma ambulância, ela ordenou, a voz tremendo. O olhar de seu filho era de pura impotência. Ele mal conseguia se mover. A mulher que se dizia amiga de Antônio, agora com lágrimas nos olhos, lançou-se em direção a Clara. Eu vou ajudar, eu sei onde fica o kit de primeiros socorros. Ela se afastou, buscando por algo que pudesse salvar Lucas. O homem de terno não tinha mais controle. A situação se desdobrava de uma forma que ele não esperava. Todos vocês vão pagar por... Isso! Ele bradou, agora mais nervoso do que ameaçador. Clara sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Já era hora de parar de reagir e começar a lutar. Se você tocar em mais alguém, eu mesma vou expor tudo, ela gritou, cada palavra saindo carregada de uma mistura de terror e determinação. As revelações sobre Antônio ainda ecoavam na sua mente, mas agora não era o momento. A vida de Lucas estava em jogo. Clara olhou para o envelope que ainda segurava e uma ideia lhe ocorreu. Se você quer a verdade, eu posso entregá-la, mas me deixe salvar o meu sobrinho. Ele hesitou e Clara sabia que tinha que aproveitar. Esses documentos são a chave para tantos segredos. Se você me der tempo, eu posso fazer um acordo. Ela viu o lampejo de dúvida no rosto dele, mas a tensão era palpável. O tempo estava correndo. Nesse instante, Dona Rosa entrou pela porta. A polícia vem a caminho. Precisamos sair agora. O homem de terno estava em apuros. Ele sabia que suas opções estavam se esvaindo. Vocês não sabem no que estão se metendo! Ele gritou antes de sair, fugindo da cena, mas a marca da violência ainda pairava no ar. Clara olhou para o sobrinho, que estava se esforçando para ficar consciente. A mulher trouxe o kit de primeiros socorros e juntos eles começaram a fazer o que podiam. Carlos, mesmo em desespero, ajudou onde conseguia. Você vai ficar bem, Lucas. Nós estamos aqui, ele reassegurou, embora sua voz estivesse cheia de medo. Dona Clara sentiu uma onda de alívio quando a ambulância chegou e os paramédicos tomaram conta da situação. O olhar de Lucas, mesmo fraco, transmitiu mais do que palavras poderiam expressar. Era um pedido para que ela lutasse pela verdade. Como não podia ignorar isso? Enquanto o levaram, Dona Clara virou-se para Carlos, com um novo fogo em seus olhos. Nós precisamos descobrir a verdade sobre Antônio. Não podemos deixar o que aconteceu aqui se apagar. E assim, os dois, juntos como uma fortaleza, iniciaram a jornada em busca das respostas que podiam mudar suas vidas para sempre.
Mas antes que pudessem dar os primeiros passos nessa nova missão, um pensamento cruzou a mente de Clara. O que mais estava escondido em nossa história? Era hora de desenterrar não apenas segredos, mas um legado. E ela nunca quis. Uma verdade que poderia redefinir tudo. E enquanto ela olhava para a cidade, sentindo uma mistura de determinação e medo, Clara sabia que a luta estava apenas começando. O passado pode ter sido uma espada, mas o futuro seria a sua escudo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não me espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você, verdadeiro fã, sabe a importância de apoiar o canal com essas ações.